galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido em apenas duas partes, mas como todo dia tem muita coisa pra gente comentar. Na primeira parte, quero falar do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como anda o clima no governo, uma matéria que chamou a atenção, que saiu aí na Veja, né, batendo Lula por bater, sem quase nenhum motivo. Aí tem uma coisinha que envolve fazer política em cima de uma tragédia e tem uma coisa que envolve um número em específico que aumenta essa contradição, sabe? De você tentar lucrar em cima da tragédia, que é algo assim realmente assustador e gritante. Aí depois vamos falar na primeira parte sobre a liberdade de expressão. Os 3 maiores jornais do país falaram sobre o tema: Estadão, Folha e Globo. Imagina como é que o Estadão e a Folha trataram do assunto. Agora imagina como é que a Globo tratou. Eu acho que você já sabe até a conclusão, enfim. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a crise do IOF também. Aí na segunda parte, tá bem interessante. Por quê? A gente vai abordar sobre Brasil, futuro, mundo. Mas a gente vai abordar talvez sobre a ótica que quero trazer para a discussão também uma questão que envolve conflito geracional e algumas coisas que eu andei observando nas redes sociais. Quero mostrar para vocês também alguns números relativos a algumas postagens, né? Likes, engajamento, como algumas pessoas veem determinadas ideias que circulam no Brasil. E aí tem algumas coisas pra gente falar da esquerda, pra valer mesmo, aquela esquerda, meu Deus, que acho que tá passando demais do ponto. Tem um caso aí bem curioso, que envolve Nova York, e um discurso que vem ganhando eco aí dessa turma no Brasil, através das mãos do Felipe Neto. Aí tem uma turma aí, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Só digo isso, não quero adiantar muita coisa, nem pra ficar a introdução muito longa. Vamos começar, que é pra dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só, né? Erika Hilton diz ter sido ingênua após contratar maquiadores em gabinete. A justificativa dela é sensacional, porque ela fala assim, ó. Diz que foi ingênua no caso dos maquiadores que foram contratados como assessores de seu gabinete. Ela negou ter cometido alguma ilegalidade, mas afirmou ser preciso tomar cuidado com a extrema-direita. Sim. O jornalista do Estadão, André Chalders, agora... Eu vou ter que dar a carteirinha da tropa pra ele, né? Vou ter que dar a carteirinha da tropa aí pro André Chalders também. Já mais um que entrou, já virou extrema-direita nesse Brasil. Tudo, assim, é um vitimismo sem igual. Toda vez que você pisa no calo dessa turma, ai, que tá fazendo isso? Ai, é extrema-direita. Tem como isso aqui, né? Ser levado a sério. Ontem a Veja e uma matéria do Robson Bonin, que é um cara 100% alinhado ao sistema, né? Quem toma conta da coluna Radar, que é a coluna debaixo da política da Veja, publicou isso daqui que, na boa, é bater só pra bater. Tem nada além disso. O que chama a atenção é exatamente este ponto. Janja completa um mês sem provocar polêmicas no governo. O que a gente sabe que não é verdade. Teve uma matéria aí polêmica, até que saiu no Metrópolis, envolvendo Janja, Lewandowski e Polícia Federal, que eu nem vou tratar em vídeo. Vai lá pro Atlas, ó. Que você fala, pô, peraí, né? E eu acho que também teve um episódio recente também. Não coloca esse ponto que tem um mês, que ela tá quieta, que não é assim. Mas independente disso, você vai ver o texto, ó. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar, mas a primeira-dama Janja completou nesta semana um mês no modo recatada e do lar, sem causar polêmicas no governo do marido. No Palácio do Planalto, auxiliares de Lula não escondem o alívio com a mudança de postura e o maior recolhimento de Janja. Não há, no entanto, um único aliado ou assessor do presidente da República que aceite detalhar em público como se deu o plano de redução de danos. Então veja como é que anda o clima. E se a gente passou... Vamos partir do pressuposto que tudo isso aqui é verdade. Então quer dizer que nós passamos 2 anos e 5 meses de muita tensão para então a primeira-dama mudar de posicionamento. O que eu acho que tem um fundo de verdade. 2 anos... Por que precisou passar 2 anos e meio? É porque precisou de tempo para ela amadurecer, olhar o que está acontecendo, a situação com outros olhos? Ou é por causa dos eventos recentes, em especial dessa destruição da imagem do Lula e o derretimento de sua popularidade, né? Então parece aí que o Palácio do Planalto realmente anda muito preocupado com a popularidade de Lula. Tanto que... Teve lá o caso da menina, né? A tragédia. Tava fazendo uma trilha, escorregou. Caiu lá na questão do vulcão. Enfim, né? Vocês estão acompanhando essa história, já comentou isso aqui por alto. Aí o Estadão fez um editorial
que tem um número que chama muito a minha atenção e eu acho que torna tudo isso daqui ainda pior. Populismo com a dor alheia. Ao mudar a lei, casuisticamente, Lula fez palanque em cima do óbito da Juliana Marins. Aí disse, em sofrega busca por reverter a queda de sua popularidade com vistas à eleição de 26, Lula resolveu extrapolar a comoção nacional e fazer populismo rasteiro com a dor alheia. A comoção é legítima, o sentimento de luto é mais que compreensível, o que não se justifica é o uso político-eleitoral de uma tragédia pessoal por parte do presidente da República. Foi exatamente o que Lula da Silva fez ao editar o decreto 12.535/2025, que aí altera, né, o decreto lá de 2017, passou a autorizar, entre outras hipóteses, o custeio com recursos públicos do translado de corpos de brasileiros que faleceram no exterior. Então, você vê, né? Segundo o Estadão, Lula está se movimentando por conta da sua queda de popularidade. E eu falei para vocês que tem um número que chamou a minha atenção. Se vocês olharem aqui, de números temos a data, o horário e 2 decretos. Eu falo para vocês com certa frequência que no Brasil, o único grupo que não tem lobby são os pobres e o povão. A classe média. Classe média e pobre não tem lobby. Todo mundo tem lobby. Menos o pobre e a classe média. O povo brasileiro. O mesmo Lula que fez um decreto para alterar um decreto, para utilizar dessa situação, né, e fazer palanque com a dor alheia, olha o número do decreto, 12.535. O decreto anterior a esse, o 12.534, falava sobre o quê? O 12.534 falava sobre o quê? Tá aqui. É o decreto que altera a questão do BPC, que altera a base de cálculo do BPC. Pobre e classe média não tem lobby. A mesma mão que altera um decreto para custear o translado porque faleceu é a mesma mão que altera a base de cálculo do BPC, o benefício que é dado para os miseráveis. O BPC é o benefício dos miseráveis. É isso que tem que estar claro. O Bolsa Família é do pobre. O do BPC é do miserável. É pior ainda. É isso. Você vê como são as coisas? Após mudar a base de cálculo do BPC, o cara toma uma medida como aquela. E aí? Lula tá fazendo populismo com a dor alheia ou não? É populismo com a dor alheia ou não? Será que se o caso do BPC tivesse em destaque, será que o povo ia prestar atenção? Essa situação, gente, toda e qualquer mudança no BPC não pode passar batida. Não é a primeira vez que acontece. A outra vez a gente começou a falar BPC. Passou mais de um mês para só se atentar para o que estava acontecendo. Mudanças no BPC, gente, são mudanças nas pessoas mais pobres desse país. Pelo amor de Deus. Eu espero de coração que algum deputado aí veja o que está acontecendo, se debruce sobre essa situação, porque às vezes o cara está recebendo o BPC, que é um salário mínimo, e aí está recebendo, sei lá, alguma quantia aqui, algum troco, e aí tem algum auxílio temporário que ele recebe. No final do dia, gente, vocês sabem qual é a realidade no Brasil. Isso vai fazer muito pouca diferença na vida do cara se ele está recebendo além do salário mínimo mais um quebrado, Bolsa Família, porque tá muito caro viver no Brasil. Aí imagina tu perder o BPC, porque na hora que tu faz a nova base de cálculo, fala, olha, esse auxílio temporário, né? Esse auxílio assistencial que tu vem ganhando aí, rapaz, vai entrar na base de cálculo e agora tu vai perder teu BPC. Após mudar a base de cálculo do BPC, Lula faz isso daqui. Pobre não tem lobby, pobre nem sabe o que tá acontecendo. Só vai saber na hora que for lá na caixa sacar o dinheiro e descobrir que não recebeu o BPC. Aí já é tarde demais. Aí não vai nem saber porque perdeu. Vai reclamar, vai achar até que é culpa do gerente. Vocês sabem como são as pessoas mais humildes. Eu achei linda essa matéria da Globo. Podia ser melhor se na manchete estivesse o partido, mas pelo menos estava no subtítulo. Polícia Federal encontra
R$ 3.200.000 em gaveta durante buscas na casa de ex-prefeito alvo de operação contra desvios de emendas. Aí você fala assim, pô, prefeito, que prefeito de onde? De onde? Pelo menos colocou no subtítulo, né? Petista, Marcel Carneiro, petista, né? A Thalita diz, né? Sempre um petista. Por que eu não estou surpresa, né? Eu estou muito surpreso. Eu estou surpreso que a Globo, pelo menos, colocou no subtítulo, né? Não escondeu a matéria toda, do início até o fim. Só falando, ex-prefeito. De qual partido? Pelo menos falou, né? Pelo menos falou. Mudando de área, estamos acompanhando aí a crise do IOF, né? Que o Congresso derrubou o decreto do governo. E aí tem argumento para os dois lados, tanto para o Congresso poder derrubar, quanto para o governo judicializar a questão. Mas acima de tudo isso, o que a gente está vendo é um embate político. Aí vem os amigos do Lula. O coordenador do Prerrogativas diz que derrubar do IOF foi tapa na cara e defende judicialização. Uma matéria justa, porque não tem como escrever coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, sem falar que este grupo é alinhado ao governo Lula. Mais do que isso, né? O próprio Big Mac é filiado ao PT há mais de 20 anos, né? Então, tem como, né? Uma opinião como essa é tipo, né? É a mesma coisa que botar a matéria. A Gleisi Hoffmann diz que foi tapa na cara e defende judicialização, né? Faz total sentido. Aí, defendeu, né? Tem que judicializar. Pois bem, o PSOL, na figura do Boulos aí, né? O Boulos foi o cara que entrou em campo para começar a falar que tem que fazer acontecer, já se adiantou e vai ao Supremo contra a derrubada do IOF. Aí Lula depois deu aval para a AGU também judicializar. Vá lá, judicialize. Aí, quem foi sorteado? No primeiro momento, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes será o relator de ação do PSOL para questionar a revogação. Ontem, Gilmar ressaltou que as discussões são inerentemente políticas, mas disse que há precedentes que permitiriam análise judicial de eventuais questionamentos. Ah, vá, né? Sempre tem um precedente que permite que o judiciário se debruce sobre tudo. Mas é interessante também ele ver, ó. São questões inerentemente políticas. Por ele, não judicializava. E eu acho que essa judicialização vai ter algum tipo de custo para o governo. Vai ter. Não, acho que não vai ser à toa essa confusão. E o curioso é que a matéria do Lauro Jardim nos informava que o PSOL havia feito um pedido para que o inominável fosse o relator do caso. Por que o PSOL queria uma determinada pessoa para ser o relator do caso? Enfim, diante desse pedido do PSOL, né, desse interesse do PSOL, a CNN informa que o ministro Gilmar Mendes pediu que o ministro Luiz Roberto Barroso analise a enviação do PSOL para o ministro que não tem cabelos. Vai lá. Barroso, veja isso, não é melhor? Mande para ele aí para resolver. Eu acho que o Lula tá comprando uma briga muito grande e na hora que essa conta aí chegar pro PT em 2026, principalmente aí na hora que o Lula quiser ser o pacote de bondades, eu acho que o Lula vai descobrir que a coisa não vai andar como ele queria. Até porque já começaram a ser matéria sobre isso, que o Lula tá com aquele projeto, ele quer colocar em prática aí o crédito consignado, né, para motoristas de aplicativo. E a turma falou que não vai sair na velocidade que ele quer. E eu acho que a turma vai começar a sentar em cima. A rejeição ao governo Lula vem crescendo de forma bem rápida no Congresso. A ponta da imprensa, devia ter colocado aqui, o Intercept agora fez uma matéria para fazer uma análise para apontar que o Hugo Mota já entrou no modo Eduardo Cunha. Só faltaram falar que Lula vai ser impeachmentado aí no próximo mês. Mas o clima tá bom, o clima tá bem gostoso. O que não tá bom é isso daqui, né? São números que deveriam fazer todos pensarem. Eu acho que todos deveriam pensar em torno desses números. Ninguém ficar de salto alto, ninguém ficar em cima de um pedestal, sem ouvir. 6 a cada 10 brasileiros têm vergonha do Supremo, enquanto 30% se dizem orgulhosos. Tem 10% aí que não sabe. E além disso, a manchete da Globo é um pouco mais precisa. Eu coloquei de cima só porque foi a que mais circulou, né? Grande parte da direita anda bem chateada com o judiciário. Mas a matéria do Globo vai além, fala que mais da metade dos brasileiros tem vergonha da Câmara, do Senado,
do Supremo e Lula. O povo brasileiro, né, aponta que prefeitos, povo brasileiro, Forças Armadas e governadores geram mais orgulho entre os entrevistados. Governadores nem é muito. Eu fiquei surpreso. Os prefeitos, eles são mais benquistos que o próprio povo. Porque existe um sentimento que o povo brasileiro não sabe votar, o povo brasileiro não sabe escolher direito seus representantes, então o próprio povo, às vezes, fica chateado com o próprio povo. Este é o Brasil. Acho que as pessoas deveriam se questionar por que há tanta gente insatisfeita com os poderes da democracia, com Lula. Por que será? O que é que está acontecendo? Quais são as demandas que a população gostaria de ver, né, sendo colocado em prática, que não está acontecendo? Aí, eu posso falar pelo menos por parte da direita, né? Grande parte da direita anda bem chateada com os poderes por conta de assuntos ligados à liberdade de expressão. A questão do Marco Civil na internet foi só mais um tijolinho em uma confusão que vem se arrastando aí desde 2019, desde da CPMI das fake news, talvez até antes, foi se agravando, deteriorando ao longo de 2020, e a história até os dias atuais vocês conhecem muito bem. Aí tanto o Estadão quanto a Folha, contra o Globo, resolveram comentar aí sobre o desfecho final das mudanças no Marco Civil da internet, em especial no artigo 19. O Estadão escreve o texto que já começa com o título sugestivo: Supremo bagunça as redes sociais. Um título claramente antidemocrático. Com o julgamento encerrado, já se pode dizer sem exagero, o Supremo instaurou o regime mais confuso de responsabilização de plataformas digitais entre todas as democracias liberais. A decisão marca o fim de um modelo internacionalmente reputado do Marco Civil da Internet, aprovado após amplo debate democrático e em nome de uma cruzada moral contra as Big Techs, inaugura uma era de opacidade normativa, censura preventiva e centralização sem precedentes. Quem poderia imaginar que o Estadão, que começou lá atrás, junto com a Folha também, eu não lembro quem foi que fez porque teve duas matérias que eram tipo GPS ideológicos, que tentavam pintar pessoas extremistas, moderados. A Folha fez um, que é o nome, e o Estadão também fez um. Acho que GPS ideológico era o da Folha e do Estadão, não lembro o nome, né? Mas quem imaginaria que essa movimentação por parte da imprensa não estaria aqui no dia de hoje? Até agora, vigorava um critério simples, claro e garantista. Plataformas só poderiam ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros se descumprissem ordem judicial de remoção. Com isso, evitavam-se tanto o arbítrio estatal quanto o pânico corporativo, incentivando a mediação judicial e desestimulando abusos. Em lugar de um modelo previsível, foram criados 4 regimes aplicáveis conforme o tipo de conteúdo, o contexto, a percepção da plataforma ou, como sugeriu o especialista Ronaldo Lemos em postagem no Twitter, a sabedoria do céu. Depende da sabedoria do céu. Beleza. Esse senhor, o Ronaldo Lemos, ele faz parte de um núcleo de estudos que sempre deu uma ajuda para o que está acontecendo. Sempre que a Globo queria tratar de rede social, extrema-direita, ou falava com um grupo que o senhor Ronaldo Lemos faz parte, ou falava com outro grupo, né? Tem 2. Um desses é o do Ronaldo, tem o ITS e o NetLab. Um desses 2 é do Ronaldo Lemos. No Brasil, a segurança jurídica virou um pedido de oração. A tese da corte prevê a obrigação de remoção sem ordem judicial para uma lista ampla e vaga de ilicitudes, como conteúdos que propagam ódio, condutas e atos antidemocráticos ou discriminação. A responsabilidade subjetiva pelo sistema foi substituída por uma presunção de responsabilidade sem definição clara. Nem os ministros parecem concordar sobre o que significa. A tese foi fixada a portas fechadas no almoço casual, como se a Corte Constitucional fosse uma corte absolutista. Aí eu fiquei surpreso com algumas indagações do Estadão, principalmente no segundo parágrafo. O Estadão comenta por alto o que eu tinha dito para vocês, que era o quê? Olha, gente, a gente não tá diante de uma mudança só de rede social. Quando eu pego aquele texto do Tilt, lá, que é um portal dual focado em tecnologia, eu falo, olha, o que está acontecendo engloba todo o ecossistema da internet.
todo, sites, reviews, né, review até de restaurante, tudo isso entra nesse pacote. O contraste com o direito europeu, tantas vezes invocado, não poderia ser mais flagrante. Na União Europeia, as obrigações mais rigorosas do DSA aplicam-se só a plataformas com mais de 45 milhões de usuários. Aqui, no Brasil, aplicam-se a tudo, do Google a fóruns de nicho, do Instagram até o Reclame Aqui. Lá, as regras foram deliberadas democraticamente. Aqui foram improvisadas pelo judiciário. Não foi democrático não, Estadão? O cenário é sombrio. Sob risco de punição, as plataformas removerão conteúdos preventivamente. Aí, olha só, olha as perguntas do Estadão. Como distinguir sem ordem judicial o que é manifestamente ilícito? Críticas a presenças de pessoas que não nasceram mulheres, mas são mulheres, né, em esportes femininos. Serão conteúdos que propagam ódio? É uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. E aí? E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu acho o seguinte. Se quem fizer essa crítica for alguém que, na visão do Armínio Fraga, é um democrata, beleza. Mas eu acho que se for algum jornal... Por exemplo, se essa crítica hoje fosse feita pelo Estadão, o Estadão caía. Por mais que o Armínio Fraga tenha preço. Por quê? Porque o Estadão está numa posição de oposição ao Lula, que os identitários veem como o seu herói, o seu ídolo. Então, eu acho que hoje, Estadão, Folha, se fizesse uma crítica como essa, Metrópolis, Veja, iria cair. Independente, iriam cair, iriam ser penalizados. A Globo não, de jeito nenhum. Estadão, Folha, sim. Globo não. A Globo até então pode falar de tudo. Os outros, aí a gente tem que fazer aquela medição política do acontecimento. Aí eles citam um caso aí do cara da Jack Motors, que eu esqueci o nome dele. É um cara famoso aí, ele vai direto em podcast sobre carro. O empresário virou réu por sugerir a revisão de benefícios fiscais a pessoas com deficiência. E o pessoal veio basicamente naquela tese do capacitismo. E aí? O ponto que ele coloca na discussão é o seguinte: olha, gente, a maior parte das pessoas, assim, não é a maior parte, mas ele fala assim, tem muita gente que tem direito a comprar um carro com desconto, que nem tem um problema tão sério assim. Às vezes tem um negócio assim que não é bobagem, mas vai lá e consegue um desconto. E aí, se você dá um desconto para outra pessoa às vezes tem que pagar um pouco mais caro no carro. Então, será que acaba compensando isso daí no final do dia? É um questionamento que ele faz, para ver se o preço dos carros baixa um pouquinho para todo mundo. É só um questionamento que ele faz. E aí? O Ministério Público foi para cima dele. Muita gente ficou surpresa, né? Que o Ministério Público foi pra cima dele. Porque muita gente achava assim, pô, peraí, velho. É sério que isso aqui tá acontecendo? Então, nesse caso, as plataformas... Como o Ministério Público abriu, né, uns questionamentos aí, um inquéritozinho, eu acho que as plataformas já deveriam ter tirado do ar. Então, olha o cenário que o Brasil está inserido. O presidente da República, que se recusa a classificar o Grupo H como terror, já chamou articulações de adversários de pessoas que tocam terror. Quer um exemplo disso daí? No 8 de janeiro. Não só o Lula, como o Grupo Globo classificou os atos de 8 de janeiro como ato de terror. E a mesma Globo e o mesmo governo Lula, que são basicamente a mesma coisa, em outubro de 2023, quando teve aquela confusão lá no Oriente Médio, não chamaram o Grupo H de grupo que toca o terror. Aí tem que ser assim, né? Com jeitinho. A gente vai falando das coisas com jeito. Medindo todas as palavras. Mesmo que parecia óbvio, é subjetivo e dependente de contexto. Mas a nova regra presume que empresas privadas saibam mais que juízes. E elas não têm escolha. Submetidas a regras vagas, custos elevados de conformidade e riscos jurídicos imprevisíveis, as pequenas e médias plataformas enfrentarão um fardo que poucas suportarão, diferentemente das grandes corporações, que contam com departamentos jurídicos robustos e recursos para automatizar a moderação de conteúdo. Os menores serão forçados a remover conteúdo em massa por precaução ou têm que abandonar o mercado. O novo regime, ao invés de disciplinar os gigantes, os blinda da concorrência, inibe a inovação e empobrece o ecossistema digital, onde a pluralidade de plataformas é tão essencial quanto a pluralidade de opiniões.
Tão preocupante quanto o conteúdo da decisão é sua forma. A Corte fabricou exceções onde a Constituição exige lei e o fez com entusiasmo de quem se vê investido de uma missão redentora. Salvar a democracia, reeducar a sociedade, recivilizar o país. Para os togados, parece pouco guardar a Constituição. É preciso moldar a cultura. Mas toda cultura moldada sob coerção tem algo de totalitário. E toda democracia que entrega o debate público ao arbítrio de magistrados ou empresas privadas coagidas a censurar perde algo de sua alma. A decisão do Supremo cria um precedente perigoso. Desfigura uma lei mundialmente respeitada e inscreve o Brasil no mapa das democracias formais com práticas crescentes autoritárias. Eu não sei vocês, mas ouvi isso aqui, ó. Inscreve o Brasil no mapa das democracias formais com práticas crescentes autoritárias. Vê o Estadão falar isso após anos de acusações contra Bolsonaro, de Bolsonaro ser um autoritário, um ditador, e que ele vai, e que ele nunca foi. Ele nunca foi, ele nunca foi. E tá ali, né? O período do autoritarismo brasileiro foi instaurado para combater o autoritarismo de Bolsonaro que nunca veio. Porque prevenir é melhor do que remediar, né? Rapaz, é surreal o que fizeram com o país. O decano, Mishima Mendes, em tom espirituoso, disse que todos na corte são admiradores do regime chinês. A frase lida à luz do julgamento tem menos graça do que de profecia. A Folha vem na mesma linha, um tom um pouco mais ameno. O Supremo incentiva tumulto e censura ao legislar sobre a internet. Aí fala, né? Pô, a maioria votou a favor, né? De derrubar o marco legal, né? Enfim. E a Folha ainda ressalta que no Marco Civil da Internet, o artigo 19, né, ele deixava de forma explícita que um dos intuitos era assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. E tome, derrubou. Faltava avançar com o segundo erro. Esse era o primeiro erro. Aí o segundo, arbitrar de modo casuístico um novo regramento sobre o tema, atropelando a competência dos legisladores eleitos. Depois de confabulações durante o almoço prolongado antes da sessão, os magistrados resolveram impor, entre outras normas laterais, uma lista de conteúdos a serem removidos de imediato, antes de determinação da justiça pelas plataformas. Aí tem vários conteúdos, né? Os que o Estadão já falou e outros, e aí a Folha fala, ela deixa por último condutas que atentem contra a democracia e o Estado de Direito. Aí a Folha fala que assim, ó, não é segredo para ninguém que este último, ou seja, o Estado democrático, direito, é que moveu a decisão da corte. Com as exceções do André Mendonça, do Fachin e do Cássio. E é aí que residem os maiores riscos da corrente cruzada pela regulação das redes sociais. Tem algumas questões, né, são mais fáceis de ser identificada, como pessoa sem roupa, interpretações elásticas de magistrados nessa área, né, da democracia, do Estado Democrático de Direito, terão um potencial de incentivar a censura a meras críticas, contestações e embates políticos. Para combater um suposto autoritarismo, né? Autoritarismo, né? É isso mesmo? De Bolsonaro, transformaram o Brasil em um país autoritário. O importante é que a democracia foi salva, né? Ainda que não tenham prevalecido entendimentos mais radicais sobre a responsabilização, tampouco resta claro como serão aplicados os ditames do Supremo. A tese de repercussão geral aprovada estabelece que não haverá punição para episódios isolados, mas sim quando se detectar falha sistêmica, definindo como deixar de adotar adequadas medidas de prevenção e remoção dos conteúdos ilícitos. Aí você fica assim, né? O que seria essa falha sistêmica também, né? Não é difícil de imaginar que uma norma tão vaga vai provocar questionamentos judiciais de todo tipo, fomentando insegurança, né? Será que foi isolado ou esse caso aqui é falha sistêmica? E aí? Não parece por acaso que o texto da corte faça que soa como reconhecimento de sua intervenção canhestra. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção dos direitos fundamentais. Ocorre que a lei já existe. E eventuais aperfeiçoamentos dependem de entendimentos políticos. Quem fragilizou um direito fundamental, o da livre expressão,
foi a corte mais alta do país. Eu acho que, tirando a cara de pau da Folha do Estadão, não tem muito o que falar do posicionamento desses grupos jornalísticos. Por outro lado, olha a Globo. Decisão sobre plataformas é confusa, mas é a solução possível. Porque o Supremo cobriu um vácuo legislativo. Eu até escrevi no Twitter, né? O Pablo Hortelado é uma espécie de flautista de Genebra que opera em território nacional. Ele é o Jamil Chad, que opera em território nacional. Ligado ao SEBRAP, grupo fundado pelo FHC, né? Já recebeu aí, né, nos seus estudos, né, apoio aí de pessoas que vocês adoram. Nossa Senhora. Será que o Pablo Hortelado recebeu alguma vez algum tipo de apoio para dar Open Society Foundation do Soros? Será? Obviamente que não. Será? Não sei, né? Às vezes sim. É um absurdo o que acontece. A Globo é um dos maiores problemas desse país. A Globo talvez seja o maior problema do Brasil. Não tem condição de você debater de forma coerente, sabe? Analisar o que está acontecendo diante do que a Globo faz dia sim, dia também. Aí, olha pra esse daqui, pessoal. Artista da Globo, Tuca Andrada. Eu não sei se ainda tá, mas no passado fazia muita novela das 6. Tem 2 postagens, né? Na verdade, tá colocando aqui 2 coisas. Tem 2 imagens, né? Eu vou explicar sem ler. O senhor Léo Lins fez piada da condição de saúde da Preta Gil. E a Preta Gil, no passado, ela tinha dado nome ao problema de saúde que ela tava, acho que de Bolsonaro, de Jair, alguma coisa assim. Aí um perfil chamado Bill pergunta ao Tuca Andrada, né? Só vale quando é para desejar o mal para Bolsonaro? Assim, o Léo Lins não pode fazer, mas se for para desejar o mal de Bolsonaro, pode. Olha o que Tuca Andrada disse, o artista da Globo. Bolsonaro não é gente, assim como seus seguidores. Esse é o tipo de pessoa que eu não consigo conversar. Eu consigo conversar com todo mundo. Eu consigo conversar com uma pessoa que discorda 100% de mim. Isso aqui vai além do meu critério mais básico, que é, né, se você apoia a perseguição. Aqui não só apoia a perseguição, aqui não enxerga pessoas como seres humanos. Vocês não são gente. E aí? Será que o Tuca Andrada vai ser removido da rede social? Será que ele vai ser responsabilizado? Porque a tese já foi tomada, né? Eu acho que a partir do momento que a tese é tomada, é decidida, eu acho que já tá valendo, né? Eu acho que quem já tá no momento já tá valendo. Pera aí, pô. Ou isso aqui não é um discurso odiento de rede social. Eu acho um absurdo aqui, né? O que o senhor Tuca Andrada, artista da Globo, não sei se ainda tá, mas conhecido por seus papéis nas novelas da Globo, fala nas redes sociais. Enfim, né? Enfim. Aí, diante desse cenário que nós estamos vivendo, do colapso da Sexta República, a Sétima República vai chegar. Se vai ser uma oxigenação da sexta para manter todo esse estado caótico, ou se finalmente aí o Brasil vai se libertar, eu torço pela segunda opção. Mas o que eu também sei é que não é só o Brasil que está diante desse momento, né? De muita confusão, muita discussão e todo mundo esperando algum tipo de mudança. Então, eu passando no Twitter ontem, eu vi essa postagem do Arthur. Eu já logo compartilhei lá, que eu vi que era treta. Joga logo a treta pra cima. E depois eu fui ler com calma. E depois eu fui atrás do conteúdo completo pra entender, né? Além da treta. Arthur fala assim, ó. Aí, assim começa um artigo de hoje do super liberal Financial Times. Adeus, internacionalismo liberal superficial. Olá, busca obstinada por interesse nacional. As normas e os valores democráticos ocidentais são muito bons, mas a segurança interna em um mundo perigoso exige força militar e acordos descarados com regimes repugnantes. Bem-vindo a uma nova era de realpolitik. Aí o Arthur disse, imagina os liberais da Faria Lima ou dos cafés da vida tendo de ler isso no fim de semana tomando Scott de roupão antes do golfe. Deu tela azul. Aí eu fui atrás do texto. Tá aqui.
princípios não devem ser vítimas da adoção da Realpolitik por Starmer. O governo tem razão em aumentar os gastos com defesa, mas o poder duro não é tudo, né? Os liberais já estão meio assim. Calma, irmão. Nem tudo, nem tão pouco. O Starmer não é de direita. E esse texto aqui, eu acho que ele não é aplicável apenas para a Inglaterra. Eu acho que os Estados Unidos já servem como grande exemplo do que anda acontecendo pelo mundo todo. E aqui tem umas indagações bem curiosas que eu acho que descrevem um pouco do paradigma da nossa era. O que acontece no mundo que nós estamos vivendo não é o mesmo momento do mundo dos nossos pais, né? Todo mundo tem pai, né? Dos nossos avós, independente da sua idade, se você tem 80 anos, se você tem 10, você teve um pai, né? Então, seu pai teve uma coisa que não é o mesmo problema que você teve. Às vezes, o problema que você tem, se você já é bem mais velho, sei lá, são problemas hoje que você tem que não é o problema que seu neto tem, é o que seu filho tem. Você até agradece, né? Graças a Deus eu tenho minha casinha. Ruim ou boa, eu tenho minha casinha, né? Ah, meu móvel de MDF ali, que tá a porta meio caída. Fala, velho, tu tem um móvel desse de MDF que a porta não tá meio caída, né? Meio que dá aquela fofada, mas tu tem, graças a Deus, né? Tu vê os meninos novos que tá assim, rapaz, se juntar como? Casar como? Se não tem dinheiro pra nada. Graças a Deus, casa de vó, né? Os trancos e barrancos segue sendo casa de vó. E aí tá ali, né? Eu fui atrás, traduzi pro inglês o que o Arthur escreveu, pra achar o texto, né? Só pra ficar mais fácil. E realmente o Arthur só pegou meio que a tradução do Google. Adeus internacionalismo liberal superficial. Olá, busca obstinada pelo interesse nacional. Aqui já começa de forma interessante, né? Eu acho que tem muito a ver com o próprio Estados Unidos do Trump. Irmão, esse papo aí, né, de somos todos amigos, deixa aí, né, o amor invisível do mercado, resolver todos os problemas. Não. Irmão, esse interliberal superficial, né, esse papo furado, a gente tem que ter liberdade econômica. Temos que negociar entre países, né? Mas o interesse nacional é prioridade nesse momento. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O mundo não está num momento bacana. As normas e os valores ocidentais são muito bons, lindo, maravilhoso, isso aí, velho. Massa. Mas a segurança interna, em um mundo perigoso, exige força militar e acordos descarados com regimes repugnantes. Bem-vindos a uma nova era de Realpolitik. Quando tá falando de acordos, né, descarados, quer um exemplo? Tu tá na Europa e às vezes tu tá comprando energia de algum país que você reprova, né, como o poder do Estado se manifesta. Não parece muito ser uma democracia, né? Ou, às vezes um país invasor, tipo, como tava lá no início, o pessoal ainda tava comprando as besteirinhas da Rússia, né? Ou o pessoal diz, não tô comprando de você, mas no final ele sabe que tá comprando. Ele compra através de um terceiro, um intermediador, tipo a Índia, só para ele pagar de bonzinho, mas no final ele tá fazendo. Então assim, segurança interna ele não tá falando que só de segurança em questões de defesa, nem em questão de segurança pública, mas segurança mesmo. Segurança alimentar, segurança energética, segurança em seu aspecto amplo. Fala assim, irmão, o mundo mudou. O mundo mudou. Bem-vindos a uma nova era de Realpolitik. É a política do mundo real, sabe? Beleza, aí princípios e valores, melhor perder de pé do que ganhar de 4, beleza. Fica com isso daí, mas o mundo real existe. Aqui, a gente tem que lidar com ele. Tipo Bolsonaro em 2022, quando teve que resolver a questão do potássio. O governo de Starmer não expressa a questão dessa forma em sua estratégia de segurança nacional, não com todas as letras. Mas seu alerta de que o Reino Unido deve ir além de sua zona de conforto para se defender, relega ao lixo o multilateralismo, né? Vamos tornar o mundo um lugar melhor do pós-Guerra Fria. O resto, ao que parece, não quer ser como o Ocidente. A abordagem britânica deve ser transnacional e sem remorso em busca de seu interesse nacional, seu país em primeiro lugar. O governo afirma não ter abandonado a busca por regras e normas multilaterais, vai continuar dialogando com os países, tentar buscar o que for bom, negociações em bloco, mas esbarra sempre, no final do dia, interesse nacional. Aquele papinho do mundo unido, todo mundo de mão dada, cantando We Are The World, já foi. E os valores democráticos compartilhados, afirma, permanecem no cerne da aliança da OTAN. Mas a prioridade é fortalecer e aprimorar as forças soberanas.
Não podemos mais esperar que as regras internacionais façam o trabalho das Forças Armadas. Será que ele está falando sobre isso daí, inclusive, em questões econômicas? Em relações de trabalho, relações de produção, relação de quem pode ser dono de ativos estratégicos, dono do seu país? Pode-se dizer que isso é simplesmente um reconhecimento tardio do novo mundo desordenado. A guerra do Putin contra a Ucrânia quebrou o feitiço. O aumento da presença militar da China no Pacífico Ocidental e seu apoio de alta tecnologia e agressão de Moscou revelam um poder determinado a derrubar a velha ordem. A nova estratégia de Starmer fez um bom trabalho ao desmistificar aqueles que acreditam que a Grã-Bretanha pode escapar das consequências desses incêndios. Aí veja, olha o que diz o próprio Financial Times. A China, observa, já pratica espionagem sistemática e interferência na democracia, buscando minar a segurança econômica do Reino Unido. Então, tu acha que quando tiver algumas decisões econômicas, vendas, tipo que teve lá nos Estados Unidos, querem comprar aqui a minha siderúrgica. Tá, não. Pagou? Vai pagar? Vai, pode vender. Não, não. Pera aí, pô. Vai vender pra quem? Vai vender pra quem? Não, não é só ter o dinheiro pra comprar, gente. O mundo mudou. Tem que olhar. A era que nós estamos vivendo não é o mundo de 30 anos atrás, não é o mundo de 50 anos atrás. A Rússia ameaça as redes de cabos submarinos que fornecem energia e comunicações com o mundo exterior. Elon Musk tem satélite, né? Quem que tá mais protegido em termos de comunicação se começar uma catástrofe? Quem depende de cabo submarino ou quem tem satélite lá em cima? A gente estava comentando ontem sobre a questão da indicação para o Conselho Internacional de Direitos Humanos. Se o mundo entra num... Vamos pensar um mundo catastrófico, apocalipse. Entra num conflito, comunicação para por conta dos cabos submarinos, e aí o governo americano olha assim e fala, irmão, o Trump, né, da onde miserável, eu não gosto de você não, Lula. Minha internet você não usa. Elon Musk bloqueia lá todos os sinais do Starlink. Enquanto Lula for presidente, não vai. Obviamente que a direita achar isso sensacional, porque um presidente de esquerda iria cair. Mas até se fosse o oposto, você tem um presidente de esquerda dos Estados Unidos, Bolsonaro presidente, ele falou, irmão, o mundo tá confuso, vamos forçar aí uma mudança de regime no Brasil, vamos mudar aqui uma forçada, ou então fazer com que eles sigam com o nosso interesse, e você só vai ter internet se não seguir. E aí? A intranet na internet do país funciona, o site que tiver hospedado no Brasil e tudo mais. Mas o mundo hoje só depende disso? Tu já imaginou o caos? Na hora que os bancos brasileiros em específico, todo mundo faz transação internacional, fica ilhado, sem conseguir movimentar seu próprio dinheiro, porque não tem sinal de internet, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Imagina essa pressão interna dentro do seu próprio país. Então, olha como o mundo moderno, por conta da tecnologia, os problemas que nós enfrentamos, coloca setores da nossa sociedade como ativos necessários para você ser livre, para você não ficar na mão de nenhum país que hoje pode ser seu aliado, no futuro você não sabe, ainda mais diante de qualquer possível conflito. Peguei uma situação assim, extrema da extrema da extrema para ficar mais fácil de entender. Ainda diz, ó, a Rússia ameaça, né, submarinos que fornecem energia e comunicações com o mundo exterior. Irã e Coreia do Norte estão entre outros adversários que travam um conflito cibernético contra o nosso governo e empresas. Em termos de temperamento, a política real combina com Starmer. Por instinto, ele é pragmático. Ele nunca se integrou ao internacionalismo liberal da ala progressista e metropolitana do seu partido trabalhista, falando, irmão, sabe, essa galera woke aí tá ficando para trás, sem paciência. Ele declara sem remorso que parte dos novos gastos é financiada por cortes no orçamento de ajuda externa. O que é ajuda externa, né? Alceide é ajuda externa, né? Eu vou cortar o dinheiro da Alceide para investir no meu país. O discurso político do primeiro-ministro é dirigido àqueles que ainda usam operários, os trabalhadores que serão gratos pelos empregos proporcionados por um crescimento militar industrial. Fortalecimento do setor de defesa, consequentemente, precisa de indústria, que gera muito emprego e vai movimentar a sociedade. Então, assim, olha como os países estão se reorganizando, né? É um paradigma de nossa época que a gente tem que se debruçar. Guarda isso na cabeça. Aí tu traz pro Brasil, porque eu não ia trazer um assunto só para falar lá fora, né? Sem fazer um paralelo com o país. Nosso foco sempre é Brasil. O estado vegetativo das Forças Armadas após o novo corte do governo.
Enquanto lá fora todo mundo se preocupando verdadeiramente com soberania nacional, tá aqui. Militares afirmam que as forças estão chegando em estado vegetativo, estando em modo hibernação. Narram, por exemplo, que já estão perto de não conseguir arcar com contas de água e luz para o funcionamento dos quartéis. Além disso, como mostra a reportagem de Veja desta edição, ministros de governo já foram alertados que está acabando até o combustível para as aeronaves da Força Aérea Brasileira que carregam as autoridades nacionais. Ontem eu me deparei com a matéria que o deputado federal Gustavo Gayer, ele entrou com um requerimento para perguntar aí sobre uma possível evasão de oficiais da aeronáutica para o setor privado. Talvez pelo desmonte, talvez pelo problema de salários. E perguntando sobre isso. Não está tão atrativo. Então, assim, lá fora você vê o pessoal olhando para essa situação, não só com aspecto de segurança, mas até olhando também o aspecto econômico, né, do fortalecimento industrial do seu próprio país. No Brasil, é o desmonte. É o desmonte. Esse é o Brasil do Lula. Parece até que é proposital, né? Mas vamos voltar. Elon Musk compartilhou esse gráfico. Um mundo onde a energia se faz cada vez mais necessário. Você vê que os Estados Unidos, basicamente, de 1999 para cá, não está produzindo mais energia. Um mundo que precisa cada vez mais de energia porque a inteligência artificial demanda uma energia fora do comum. Os data centers demandam energia fora do comum. E o Elon Musk diz, né? Lembrem, gravem este gráfico. É um comparativo de quê? Dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos só vai ter um crescimento ali, ó, já perto de 2024. Então, eu acho que qualquer país neste momento, sério, está discutindo sobre questão energética. Que foi assunto até do vídeo ontem, mostrando aí as preocupações do mercado com as ações da Eletrobras. As ações sobem quando a Eletrobras deixa de investir em energia no país. Mas vamos continuar, vamos trazer para o Brasil. Estou passando na rede social e tá todo mundo aí vendo a ruína, né? O fim da Sexta República. E aí a turma lá do ICL, portal também conhecido como Instituto Chupa Lula, resolveu fazer uma análise de cenário do que está acontecendo. Tá vendo a pista aqui. E aí eu quero ouvir o início com vocês. O que o Eduardo Moreira diz. E não vamos ficar presos a adjetivo, chavão e a tentativa dele de lavar a alma. Gente, esquece. A extrema-direita não vai sumir. Porque a extrema-direita não é o Bolsonaro. A extrema-direita não é o Ricardo Salles. A extrema-direita não é o Trump. Se amanhã o Trump virar franciscano, o Bolsonaro, cara, virar abrir um ashram lá na Índia, entendeu? Se o Ricardo Salles começar a abraçar a árvore e plantar muda, a extrema-direita vai continuar. Gente, sabe por que a extrema-direita vai continuar? Porque a extrema-direita é a consequência de um mundo que está cada vez mais desigual. A extrema-direita não vai acabar no Brasil aumentando, e tudo isso é bom. E eu vou começar falando isso porque tudo isso é bom. É bom tentar aumentar a faixa de isenção para 5 salários, não, para 5 mil reais. Era 5 salários, mas depois baixou para 5 mil reais. É bom, mas nem isso passou ainda. É bom você aumentar o salário mínimo em termos de reais? É bom, mas são 30 reais por ano. São 50 reais por ano, isso não muda a situação de ninguém. É bom você chegar e fazer um projeto onde aumentou o programa de aquisição de alimento para 900 milhões de reais, que é nada ainda. É ótimo, é bom. Só que é o seguinte, meu irmão, enquanto não tiver reforma agrária, as coisas não vão mudar. Enquanto no Brasil a gente praticar juros que é disparado o maior juros do mundo, e faz com que a cada 6 anos, sem você fazer nada, sem gastar uma gota de suor, o seu dinheiro dobre em cima, porque o dinheiro não dobra do que cresceu em árvore, dobra em cima do trabalho das pessoas no Brasil. Enquanto você não mudar essa situação do juro do Brasil, enquanto você não mudar a situação que 90% dos títulos de dívida do Brasil são controlados de maneira direta ou indireta pelos 5 maiores bancos do Brasil, enquanto você não mudar a situação que o nosso judiciário a alta cúpula é toda política. A gente tem um membro do STF que todo ano
A empresa do filho dele, que é a mesma coisa que ele, é do filho, mas ele que montou essa história toda lá atrás. Os caras fazem um encontro dos empresários com os governadores, os ministros em Portugal, do outro lado do mar. Aqui já tá bom. Esse discurso você vê que não é o discurso que o Lula pode falar. Porque se o Lula fala isso daqui, amanhã ele cai. Ele tá falando de toda a nata que é apoiada e apoia o Lula. Ponto final. Mas esqueça as mentiras que ele diz. Vamos olhar pro o conteúdo. O que ele tá falando no frigir dos ovos? Fala assim, irmão, olha só, perseguir Bolsonaro no judiciário não vai acabar com a direita. Vai acabar, gente. Tá acabando? Não vai. Ele falou isso no início de junho. Existe hoje no Brasil, né, e você vê que é crescente, quando eu mostro pra vocês, também aqueles comentários das pessoas de esquerda que são já antipetistas, porque nem toda pessoa de esquerda apoia o Lula, você vê que as pessoas estão insatisfeitas. E o que é que ele tá falando aqui no frigir dos ovos? Ele tá falando do sistema. Do sistema financeiro, do sistema político brasileiro, do judiciário brasileiro. Em qual direção o Eduardo Moreira tá apontando? Na direção do antissistema. O antissistema. O antissistema. O antissistema. O antissistema não foi um negócio que ficou ali na eleição de 2018 e acabou. O antissistema é real. E talvez seja um dos principais espíritos da nossa época. É esse posicionamento contra o status quo, que não nos levou a lugar nenhum e está ruindo no mundo inteiro. Beleza. Guarda isso. Diante disso, teve um caso aqui que chamou a atenção do mundo. Teve editoriais no Brasil, embate nas redes sociais. Na rede social tem muita gente, inclusive, colocando alguns discursos desse cara. E, mais uma vez, vamos sair dos gatilhos, não preste atenção no gatilho, e vamos olhar o macro. Em termos de o que está acontecendo no mundo, no Brasil, e a mensagem que isso passa. Esse cidadão aqui tem 33 anos. Né? Ele foi candidato aí na primária. Ele quer ser prefeito de Nova York. Muçulmano convicto. Não tem nenhuma vergonha de assumir nem nada. Prega abertamente o socialismo, dentre outras coisas. E aí o Felipe Neto pegou aí, porque ele conseguiu uma pontuação extremamente expressiva aí nas primárias. Tudo indica que ele pode vir a ser o candidato dos democratas nas eleições municipais da cidade de Nova York. A megalópole mais famosa deste mundo. E o Felipe Neto fala assim, ó, eu imploro políticos de esquerda deste país, estudem o trabalho de comunicação do Mandani. E o Felipe Neto fala o seguinte, ó, não acreditem em político dos Estados Unidos. Cara, não acredito nele nada. Eu não tô preocupado com a pauta que ele defende, que muita aí na rede social ficou olhando só o discurso. Felipe Neto tá falando, esquece a pauta. Foca na comunicação. Comunicação. Foca na comunicação e tente entender isso. Aí veja. Financial Times mostra, o mundo está em mudança. A velha ordem mundial caiu, ruiu. Trump já tinha derrubado. Agora é a vez da Inglaterra se juntar ao Trump. Eduardo Moreira pesquisa falando, cara, antissistema, antissistema, antissistema. Felipe Neto traz esse cara. Aí o Estadão vai escrever sobre ele. A crise de identidade do Partido Democrata. Mais do que uma disputa local, a primária democrata para a Prefeitura de Nova York oferece um retrato da crise de identidade e da disfuncionalidade que degradam o partido. A eleição de Mandani, um socialista com propostas radicais e retórica incendiária... O que seria uma retórica incendiária, hein? É um sintoma preocupante de um partido que, buscando reagir ao populismo de direita, parece disposto a imitá-lo em forma e método. O populismo de direita, ou seja, o Trump, é ou não antissistema? Mandani não é um desvio isolado. Sua campanha é alimentada por uma base jovem, mobilizada, desencantada com a política tradicional, ou seja, com o sistema. Todo mundo rejeita o sistema. Sua retórica antissistema, o culto personalista, demonização dos adversários, blá blá blá, aí diz que é o Trump e diz não é o oposto. A simetria não é só estética, é um risco à estabilidade do sistema. Só que pela esquerda. Pois ameaça consolidar um cenário dos partidos selvagens e tudo mais. Enfim, o caso nova-iorquino é exemplar. A cidade enfrenta desafios graves. Moradia inacessível, criminalidade reincidente,
deterioração de serviços públicos, evasão de contribuintes. No vídeo completo do Eduardo Moreira, ele fala, cara, assim, irmão, o problema da extrema-direita é o quê? É o sistema que não dá oportunidade, que não tem emprego, que não tem reforma agrária, que não tem onde morar. E vai basicamente aqui o mesmo ponto. Por que as pessoas rejeitaram Lula, o FHC, Dilma, Temer e tudo mais? Porque ninguém conseguiu entregar o que elas queriam. Por que as pessoas estão ouvindo este cara, mesmo sendo do Partido Democrata, porque ele está numa direção totalmente oposta? O eleitorado democrata foi convidado a escolher entre dois extremos. O Cuomo, um ex-governador das elites democratas, com histórico de escândalos, e o Mandami, que é um utopista inexperiente com agenda que representa um salto no escuro. As propostas do socialista incluem aluguel congelado, cortes drásticos no orçamento da polícia, fartos subsídios e gratuidade indiscriminada de serviços públicos. Esquece o gatilho, não pega a pilha com a parte da polícia. Ele não só defende isso, nem só a posição religiosa dele. Gente, nem todo mundo que vota nesse cara vota pela posição religiosa por isso. Cair nessa pilha é cair na pilha que colocam que todo eleitor de Bolsonaro é isso, é aquilo, toda aquela ladainha chata. No frigir dos ovos, por que esse cara? Por que este cara tá conseguindo movimentar as massas? Porque ele tá falando das demandas das massas, dos paradigmas que o mundo real hoje enfrenta, em especial os mais jovens. Talvez as pessoas mais velhas não consigam compreender isso, mas para quem é mais jovem, eu tenho amigos que já chegaram no ponto assim, não é que eles não têm pretensão agora, eles já começaram a aceitar que eles nunca terão a casa. Nunca terão. Porque diante dos preços, do que está acontecendo, ele nunca vai ter. Ele já aceitou isso. Ele fala, até eu conseguir juntar dinheiro para ter, o preço já não vai compensar. Fora os empréstimos que acontece, vou passar não sei quantos anos pagando para baixar que seja, sei lá, 10% do valor da casa, para daqui a 30 anos, quem sabe eu conseguir pagar. Quando não, você vai vendo quase com a rolagem da dívida. O mundo mudou. E o povo tá assim, cara, eu vou fazer o quê? Irmão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Demandas por justiça social, acessibilidade urbana e maior representatividade são legítimas. O problema é quando a resposta vem em forma de soluções simplistas como embalagem de rebelião moral. A experiência dos últimos anos já demonstrou os riscos do populismo institucionalizado. É falar mal do Trump. Se os democratas seguirem o mesmo caminho, trocarão a virtude da responsabilidade pela ilusão do entusiasmo. O radicalismo democrata tende a alienar o eleitor mediano, calcificar a polarização, enfim, todo aquele bate-papo furado. O país, em vez de uma alternância civilizada de projetos, pode mergulhar numa dinâmica de vingança política de facções rivais. O Partido Democrata não está condenado a esse desfecho, as vozes sensatas, aliás, a justiça social, a responsabilidade fiscal. Tu vê a tara que essa turma tem em responsabilidade fiscal, né? A abertura à diversidade com respeito à lei, compromisso ambiental com viabilidade econômica. Há, inclusive, sinais que a base democrata começa a reagir aos excessos da cultura woke. A eleição de Mandami é um sinal alarmante. Um partido que escolhe a radicalização como resposta ao fracasso não aprende com seus erros, apenas replica com nova roupagem. Para reconstruir a confiança dos eleitores, os democratas devem abandonar fantasias revolucionárias, encarar o desafio real, entregar resultados tangíveis, aquele papo de sempre do eleitor de terceira via que ninguém bota em prática. A alternativa aos demagogos reacionários não são demagogos revolucionários, são estadistas responsáveis. Se o Partido Democrata quiser voltar a governar o país, precisa primeiro governar a si mesmo. Diz o Estadão, que está tentando emplacar um presidente há décadas no Brasil. Desde a FHC não consegue. Enfim. Aí a Globo também comenta, o que a surpreendente vitória do Azarão ensina à esquerda, e não só dos Estados Unidos. E tá ali. 44% dos votos, mesmo o Cuoco sendo apoiado pelos principais caciques do Centrão, do Deep State americano, mesmo com o Cuoco, além do apoio dos caciques do Centrão do Deep State americano, contou com 25 milhões de dólares no bolso, doados pela Faria Lima deles, que é a Wall Street, e o ex-prefeito Michael Bloomberg, né? Bloomberg, o maior portal do mercado financeiro do mundo, é o candidato do sistema. O candidato do sistema foi engolido. Mandani fez uma campanha inovadora, calcada no que remeteu o ex-prefeito Bill de Blasio na denúncia da cidade partida. Uma serve a bilionários e encanta turistas, enquanto outra maltrata a maioria esmagadora da população incapaz de pagar as contas no fim do mês. E aí diz, né? E aí, dentre várias coisas, eu fiz questão de destacar uma coisa que está no discurso dele. Uma visão especialmente otimista do futuro a partir de medidas concretas. Eu não acho que as soluções que o Mandani apresenta são boas, vão levar a algum lugar,
Mas entre o que eu penso, o que vocês que acompanham política pensam e as pessoas que não são politizadas, mas que estão sofrendo todo santo dia pensam, tem um abismo. Então essas pessoas que estão sofrendo, que olham para um lado, olham para o outro, se sentem desamparadas, quando vê um cara colocando uma proposta que na cabeça dele parece concreta, parece tangível e mostra um futuro melhor, otimista, vende um sonho. Quem vocês acham que vai receber apoio dos eleitores da esquerda? Agora aplique isso na direita. Qual é o sonho que a direita tem para vender hoje no Brasil? Porque vender o sonho não é só falar que, ó, a gente vai baixar imposto. Ainda que você fale, não, a gente vai combater o crime. Combater um crime é um negócio assim. O que é combater o crime? O que é combater o crime? Não, mas não tá combatendo? O que é combater o crime? O que é que você vai fazer para combater o crime? Me venda um sonho. Me venda um sonho. Não tem, gente. É uma autocrítica que precisa ser feita. Não tem. Qual é? Não tem. É uma autocrítica que precisa ser feita. Aí, veja isso daqui. Nos últimos dias, a turma do MBL conquistou as assinaturas para criar o seu partido. Muita gente fez pouco. Muita gente falou um monte de coisa. Mas, de novo, gente, temos que ter um pouco de maturidade para olhar as coisas. O que o MBL fez é um feito grande. 547 mil assinaturas. Ah, você pode falar que foi o que for, que conseguiu. Tá lá. Tá lá, conseguiram. Tá lá, conseguiram. Esse não é o único caminho. Ter um partido. Você pode muito bem também entrar no partido e tomando um partido para você. Né? Beleza. Aí eu tava passando no Twitter, eu vi o Chico Graziano postar isso daqui. Escuta o que o Renan Santos está falando. Mais uma vez, não cai nos gatilhos. Olha a mensagem como um todo. Porque a gente tem um ambiente já todo mundo se organizando, né? Um lado e outro. A gente tem dois lados, o centro ainda é uma coisa meio gelatinosa, que a gente não sabe. Qual é a ideia, força, qual é o recado, Renan? Que o partido que você pretende criar, certamente vai criar e presidir, eu não quero slogan é ruim, mas a ideia é força, entendeu? Para chegar diante da população e dizer assim, olha aqui, o Missão se propõe a isso. O projeto de país é tal e tal e qual. Maravilhoso. Primeiro, começar até com uma provocação. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar. Inclusive, envolve essa federação da União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. O Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. Em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram a determinar o que é o nosso campo político. Submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco, Jair Bolsonaro, opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de giz nesse jogo. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações. Essas gerações mais antigas que ainda viu o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está sendo herdada, a conta da Previdência, a conta do Estado ineficiente, a conta do Brasil que ficou caro antes de ficar rico, está sendo paga justamente para essas gerações. O que a gente está fazendo agora, essa proposta para 26, é uma conclamação geracional. Ora, se nós vamos arcar com o prejuízo dos erros da direita, da esquerda e do centrão, chegou a hora a gente ter voz na mesa para poder dizer o que nós queremos fazer. E é aqui que a gente começa provocando nesse jogo para 26. Você tá entendendo com a jogada do Renan? E eu acho que ele tá fazendo uma jogada que mostra, inclusive, que ele tá pensando em começar por baixo. Renan Santos não tá falando o seguinte, ó, a gente vai chegar, vamos obter uma bancada de 100 deputados. Não, não. E hoje, 28 de junho de 2025, eu não estou preocupado em ser maioria no Brasil. Estou preocupado aqui com o meu nicho. Vou começar aqui, ó, com este grupo. O meu grupo-alvo são o quê? São os mais jovens. Quais são as demandas dos mais jovens? Então, assim, eu me coloco como antissistema representando essa nova geração. As pessoas mais velhas hoje, a preocupação delas é que a aposentadoria não está dando para pagar as contas. A preocupação de quem está ali no meio é que talvez eu não me aposente. A preocupação do mais jovem é assim, falar, irmão, por que eu estou tendo que pagar pela aposentadoria que eu sei que eu não vou receber? Eu que já está na cabeça dele. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ter que pagar essa conta. Eu já estou se posicionando, irmão, eu vou pra cima desse cara. Esse vai ser o meu eleitor. E eu vou vender pra ele, eu vou falar do que ele quer ouvir. Eu vou focar no mais jovem. Que é o que ele disse, é o que a gente consegue falar. É geração Z.
Aquele menino lá de 14 anos, 15 anos, ele existe. Ele tá aí. Crime de 18 anos, 20 anos, 22 anos. Quais as pautas de outras alas da direita para as camadas mais jovens? Eu estava acompanhando a discussão aí sobre que multas vão ser utilizadas para carteira para pessoas de baixa renda. Eu vi um monte de gente de direita falando assim, ó, não tem dinheiro para comprar um carro e quer ter uma carteira. Eu fui olhar o perfil, você vê que claramente são pessoas de camadas mais abastadas. Porque a pessoa que é pobre, ela sabe que uma carteira não é só um documento para você poder, que você precisa ter para comprar um carro. Uma carteira para uma pessoa pobre muitas vezes é dignidade. A dignidade para ela poder ter uma moto e fazer delivery. Ou seja, arrumar um emprego. Muitas vezes é o documento que ela pode aplicar para trabalhar em um mercado que não vai ser só o caixa, o embalador, mas ela consegue ser o cara que dirige o caminhãozinho de entrega do seu mercado, que ganha mais porque precisa ser habilitado. E habilitações no Brasil é um negócio caro, que normalmente quem precisa são os mais jovens. Então, assim, são pautas que vão acontecendo, coisas que estão acontecendo, e você vê o próprio descolamento da sociedade com outras camadas. Você tem, né, a divisão da sociedade em faixas salariais, né, faixa social, isso é óbvio, mas você também tem a divisão da sociedade em termos geracionais. O MBL olhou, o meu bloco aqui que eu tô em busca são os mais jovens. O MBL vai fundar seu partido aí, pode até ter uma candidatura à presidência, podem até sonhar, mas sabe, no primeiro momento, fortalecer. É colocar 12, 13, quanto é agora que precisa ter para você atingir a cláusula de barreira, começar a receber o fundo eleitoral. Tá ali, tá com objetivo. Tá com objetivo. Muita gente fazendo pouco, fazendo chacota, eles foram lá, fizeram a parte dele. Tem que olhar, pessoal, a política, para além da chacota. Não é pra você, oh meu Deus, parabéns, velho. Não, mas olhar para o que está acontecendo e tentar tirar, sabe, alguma lição de tudo que está acontecendo. Aí pega essa questão do conflito geracional e vamos reanalisar essa matéria aqui do Thomas Trauman, que é do podcast do Lula com o Mano Brown, que eu acho que agora vai fazer um pouco mais de sentido. Até a fala do Mano Brown, que na minha cabeça, pelo momento, não deu um clique, mas depois deu. Agora deu um clique. A fala do Mano Brown. Para os jovens, Lula é o sistema. O Mano Brown falava, né, pontado conversa, fui com o ouvido do Mano Brown, tudo mais, hein? A minha geração vê Lula como o cara que perdeu 3 eleições. A geração do Mano Brown tá o quê? Uns 50 anos? Quando o Mano Brown tinha 20, tinha 18, ele via Lula jovem, gritando, batendo de frente, gritando lá, redemocratização, falando de Henrique Collor. Ele viu aquele PT. A dificuldade para chegar. E ele acompanhou o governo Lula. Ele acompanhou o governo Lula. E o jovem hoje que não acompanhou nada? Como cara de esquerda, o Mano Brown vai ter uma coisa boa para falar. A mesma coisa vocês. O que vocês acompanhavam quando vocês tinham 18 anos de idade? O que vocês acompanhavam quando vocês tinham 18 anos de idade? Vocês acompanhavam política com a mesma intensidade como vocês acompanham hoje? Então imagine o jovem que hoje tem 18 anos. O que ele acompanhou do governo Bolsonaro? O que ele acompanhou do que é ser direita? O que foi vendido para ele? Porque o jovem normalmente não acompanha nada. Ele pega de orelha o que ele viu na rede social. Mais ou menos assim como ele se informa hoje. E aí? O Mano Brown diz, né? A geração que veio depois dos governos Lula e Dilma veio o seu como presidente. Que já chegou lá, né? Até viu, mas você era presidente na época, lembra de umas coisas e outras. É diferente de quem viu como oposição ao sistema, agora que Lula é a situação. Quem é contestador, contesta. Então Lula é contestável, Mano Brown é contestável. A minha geração te vê como herói. Essa nova geração não te conhece. E ela existe e ela vota. Ela existe e ela vota. E aí? Aí, diante desse cenário, olha para isso daqui em números. Estou passando na rede social. E eu acho que o Twitter ainda é majoritariamente habitado por pessoas de 40 anos para baixo. Uma postagem, o cara colocou, ó, meu pai quando... Vou começar pela direita. Meu pai quando teme a segurança pública. Colocou o Bukele, que é uma figura que a esquerda repudia. Vamos concordar. E do outro lado, meu pai quando o tema é saúde, educação, previdência e direitos trabalhistas. Aí coloca lá a revolução cultural da China. Um olhar mais à esquerda. O Pérolas Woke, que é um perfil de esquerda antipetista, diz: quem juntar as duas coisas nunca mais deixa o comando dessa nação. Essa postagem teve 21 mil curtidas. Ou a turma da esquerda finge que não gosta do Bukele, ou
A turma da direita reclama, mas no final do dia queria ter um emprego com um pouco mais de seguridade, um pouco mais de estabilidade. Como isso daí vai ser feito? Não sei. Talvez o Estado que deva sair de cima do cangote do empresário. Mas eu acho que todo mundo queria ter um pouco mais de estabilidade. Ou você tem uma grande parte de pessoas que muitas vezes não acompanham política só por alto, enxergam no Bukele um combate realmente duro à questão do crime, estão preocupadas com questões trabalhistas e quando vê uma postagem dessa, fala, cara, eu me sinto representado. Independente de qualquer alternativa, você vê que existem pessoas no país que estão preocupadas tanto com a questão de segurança pública quanto questões sociais ligadas especificamente estabilidade e emprego. Qual o sonho que a direita vai vender em relação ao emprego? Qual o sonho que a direita vai vender de segurança pública? Eu não cobro de vocês isso. De vocês, não. Vocês são um povo. Fundação Perseu Abramo lança livro para municiar militância do PT. Cadê o livro do PL? Cadê o livro do PL? Para explicar qual o sonho que o PL vai vender. É que não tem nenhum tipo de relevância pro PL. Duda Lima não vai deixar isso aqui nem sair do papel. Agradeço ao Duda Lima. E o Valdemar também. Duda Lima não tem capacidade de chefiar a comunicação do partido. Ele não está lá pela sua capacidade intelectual. Para municiar a militância dirigente do PT sobre desafios atuais, a Fundação Perseu Abramo vai lançar o Caderno da Realidade Brasileira, subsídios para compreender e atuar no cenário político nos próximos dias. Esse caderno é um convite à ação, um estímulo à formação política, uma ferramenta para aprofundar a elaboração coletiva e fortalecer a unidade de ação. Isso ajuda ou não ajuda? Aprofundar a elaboração coletiva e fortalecer a unidade, o grupo, mostrar o que o grupo defende. Isso ajuda ou não ajuda? O cara chegar na roda de conversa e ter o que falar. Criticar o Lula, gente, ser antipetista é fácil. O antipetismo é fácil. Mas e o Brasil que vocês querem construir? É para qual lado que vai? Então assim, eu tô trazendo aqui para vocês verem, ó. O mundo discute a nova era. Os Estados Unidos está colocando muita coisa. Trump colocou, ele sentou na cadeira, já estava assinando ordem executiva. Por quê? Porque muito do que o Trump colocou em prática ali já estava pronto desde 2024 no Project 2025. Que o Trump até falou, não estou seguindo esse projeto, minha campanha, minha Agenda 47, é a mesma porcaria. Não só aquilo, fora a equipe que está com ele, um time, pessoas. E no Brasil, hein? Então assim, a gente tá faltando um pouco menos de o quê? Falta menos de um ano e meio para eleição e falta um ano e meio, basicamente, para a direita voltar ao poder. Em um ano e meio, a direita estará sentada na presidência em Brasília. E aí? 1º de janeiro de 2027. Quantos decretos serão assinados, né? As ordens executivas. Quantas ordens executivas serão assinadas? O que é que vai acontecer? Para qual lado esse país vai rumar? Então, olha as discussões que nós temos, né? Por isso que eu falo, vocês não são o eleitor comum. Vocês são pessoas que acompanham a rede social com mais frequência, ficam olhando esses assuntos que são um pouco mais densos. Pelo menos vocês depositem o voto de vocês em políticos mais experientes e que realmente estão tentando fazer algum tipo de trabalho mais sério. Deixa para aquele cara que não acompanha a política votar no deputado lacrador, no senador lacrador, no governador lacrador. Você não. Procura alguém que está entregando um resultado. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Sabe? Criticar o PT é fácil. Uma hora a era do PT está acabando. Depois que a era do PT acabar, e aí? Você sabe o que você não quer. E o que você quer? O que você quer? E como você vai colocar o que você quer em prática? Essas são as discussões que carecem. Eu não sou nenhum intelectual, eu só analiso o que está acontecendo em um lado e o que está faltando no Brasil e como setores que atuam na política brasileira vêm se movimentando para tentar sanar essas falhas. Você vê que tem setores da esquerda correndo por fora, setores da direita correndo por fora, e o setor majoritário, que é o que tem votos, fica aí à mercê. Né? Muita gente para reclamar, pouca gente para ajudar. Se a galera aí que quer ensinar o padre a rezar a missa começasse aí, rapaz, minimamente botar a mão na massa, acho que muita coisa melhorava nesse país, viu? Mas todo mundo quer ensinar o padre a rezar a missa, né? Esse é o Brasil. Enfim. Eu fico por aqui. Deixa eu ver.
Vou mandar o Vila do Moreira na íntegra. O do Renan não vou mandar, não. Mas o do Moreira eu vou mandar. Veja lá o que ele tá falando na íntegra, se lhe interessar. Aí você vê o que você escuta de novo. Reflitam sobre isso, né? Cobrem. Eu acho que não. Enfim, cobre os políticos, vocês acharem. Hoje tem a manifestação de Bolsonaro. Nem até esqueci, pra ter colocado alguma coisa aqui ao longo do vídeo. Hoje tem a manifestação na Paulista. Amanhã com certeza vamos falar sobre ela. E siga meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais. Passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!